Oi, pessoal. Dando continuidade aos exercícios da seção 4.1 de grupos e subgrupos do livro de Álgebra Moderna do Higine e do Iese, nós vamos resolver o exercício 3 dessa seção, ok? Mostrar que o conjunto dos reais, munido da operação delta, tal que x delta y é a soma usual de x com y menos 3. Mostrar que esse conjunto com essa operação é um grupo comutativo, ou seja, um grupo abeliano. Lembrando que falar que o grupo é comutativo ou abeliano é a mesma coisa, tá certo? Então, para começar, obviamente, como nós temos aqui, então começando com a demonstração, na primeira parte, é claro que o conjunto dos reais, nós já sabemos, é diferente de vazio. Já vimos isso no outro exercício, inclusive, né? Além disso, para provar o fechamento, é muito simples. Observem que, dados x e y pertencentes a esse conjunto, nós temos a garantia de que x mais y menos 3, como a soma é usual e a subtração também é usual, esse resultado, com certeza, pertence ao conjunto dos reais, tá certo? O que significa isso? Que, portanto, vale o fechamento. Tá certo? Então, garantimos que o conjunto que nós estamos trabalhando é diferente de vazio e que vale a propriedade do fechamento, ou seja, dados quaisquer dois elementos do conjunto, que é o conjunto dos reais, quando eu operar esses dois elementos, que vai ter como resultado isso aqui, ó, isso aqui, lembrando, é a operação do x com o y, com essa operação delta, né? Então, quando eu operar esses dois elementos com essa operação que foi dada, o resultado ainda é um elemento do conjunto. Então, vale com certeza o fechamento. Na propriedade, ou na parte 3, a gente quer provar o quê? A existência do elemento neutro. Ok? Então, eu vou chamar esse elemento neutro de E, tá bom? Só para representar esse candidato ao elemento. E nosso objetivo é encontrar o elemento, né? Que formato que esse elemento tem, que número real é esse. E ele, obviamente, tem que pertencer ao conjunto que nós estamos trabalhando, né? Lembrando, o elemento neutro tem que existir e falar isso significa falar em particular que ele também tem que estar dentro do conjunto que nós estamos trabalhando. Então, vamos lá. Então, seja E o elemento neutro desse conjunto com essa operação, tá certo? Já que ele é um neutro, o que tem que valer? Ora, tem que valer que o x operado com E tem que ser igual ao próprio elemento x, né? Para qualquer elemento x que nós tomarmos nesse conjunto. Por quê? O neutro tem essa característica. Qualquer elemento do conjunto operado com ele tem que dar esse próprio elemento, tá? Então, a partir daí, a gente vai descobrir qual deve ser o elemento neutro. Então, vamos lá. Se nós pegarmos x operado com E e isso tem que dar x, significa o quê? O que significa calcular x delta y? Pela forma como a operação foi definida, isso significa a soma usual desses dois elementos, então x mais E, menos 3, tá certo? E esse resultado tem que ser o próprio elemento x. Aqui, como as operações de adição e subtração são as usuais, nós podemos cancelar x com x, que significa subtrair x dos dois lados, né? E a conclusão daqui é que E menos 3 tem que ser igual a 0. E daí sai que o E tem que ser igual a quem? 3, tá certo? E 3, obviamente, pertence a esse conjunto que nós estamos trabalhando, que é o conjunto dos reais. Tá certo? Então, o que significa isso? Que existe o elemento neutro desse conjunto e esse elemento é o número 3. Então, vou até colocar aqui, ó. Portanto, tranquilo? Então, acabamos de provar que existe o elemento neutro para esse conjunto com essa operação. Então, além de ser não vazio, de ser fechado e de possuir o elemento neutro, agora nós temos que provar as outras condições necessárias. A próxima vai ser a associatividade. Então, vamos lá. Vou representar aqui
pelo item 4, tá certo? Então, vamos provar a associatividade. Como a gente faz isso? Nós vamos tomar 3 elementos genéricos desse conjunto. Vou chamar de x, de y e de z. Então, 3 elementos genéricos pertencentes ao conjunto. E o que eu vou ter a partir daí? Vamos lá. Se eu fizer x operado com operação delta, y, e esse resultado operado com z, o que vai dar? O x operado com y, a gente já viu que é o quê? É x mais y menos 3. E isso tem que estar operado com quem? Com z. Aí observe o seguinte, pelo fechamento, esse parênteses aqui, que é o resultado de x delta y, pertence aos reais. E o z, por hipótese, também pertence aos reais. Então, nós temos aqui 2 elementos do conjunto que nós estamos trabalhando para provar que é grupo, sendo operados com essa operação delta. E pela forma como essa operação delta foi definida, como que a gente calcula essa operação entre os elementos? O primeiro somado com o segundo, menos 3. O primeiro é x mais y menos 3, tá certo? Eu vou somar ele com o segundo elemento, que é o z. E depois eu tenho que fazer o quê? Subtrair 3. É assim que a operação foi definida. O primeiro elemento, que está aqui, somado com o segundo, que está aqui, menos 3. Agora observem que isso a gente pode reescrever de várias formas diferentes. Uma delas é escrever que isso é x mais y mais z menos 6. Tá bom? Então, olha lá, encontramos esse resultado aqui. Agora, eu vou fazer o quê? X operado com o y operado com o z. E o que é isso? Mantenho x operado, agora com o resultado de y operado com z. O que é isso? É a soma do primeiro com o segundo, soma usual, y mais z, menos 3, né? Aí, novamente, olha só, aqui eu tenho um elemento real, aqui eu tenho outro elemento também real pelo fechamento. Então, temos dois elementos reais do conjunto, né, que nós estamos trabalhando, operados com a operação delta. Como que isso é feito? Pegar o primeiro, que é x, somar com o segundo, que é quem? Y, mais z, menos 3. E o resultado, o que eu faço? Menos 3, assim que a operação foi definida. E isso vai dar exatamente o quê? X mais y mais z menos 6 novamente. Olha lá que legal. Então, o que nós provamos aqui? Nós acabamos de provar que, como o x, delta y, delta z é igual ao x, delta y, delta z, vale a associatividade, ou a propriedade associativa, tá certo? Então, já provamos que é não vazio, que é fechado, que tem elemento neutro e que vale a associativa. A última condição para provar que é grupo é que todo elemento possui simétrico. E aí depois provamos a comutatividade, para, além de ser grupo, também ser comutativo. Então, vamos lá. Vou chamar a próxima condição que a gente vai verificar de 5, que é a existência do simétrico. Então, aqui, existência do, vou chamar de inverso, para cada elemento do conjunto. Tá ok? Então, dado um elemento x qualquer pertencente ao conjunto, seu inverso, eu vou chamar de k, tá bom? Então, eu vou chamar esse inverso de x de k, ele é tal que. Então, o que esse elemento k, que é o candidato ao inverso do x, tem que satisfazer? Além de estar no conjunto, né, que é o conjunto dos reais, ele tem que satisfazer que se eu fizer x operado com a operação que foi dada, que é essa delta, com esse elemento k, o resultado tem que dar o elemento neutro. E nós já vimos, eu vou até voltar aqui, que o elemento neutro desse conjunto é quem? O 3. Tá? Por quê? Porque a operação aqui não é usual que nós estamos acostumados. Para multiplicação usual, no conjunto dos reais, o elemento neutro é o 1.
para a adição usual no conjunto dos reais, o elemento neutro é o zero. Como essa operação não é usual, é uma operação criada aqui genericamente, para ela o elemento neutro vai ser o número 3, tá? Então, como o k é o inverso do x, se eu operar o x com o seu inverso, o resultado tem que ser o neutro. E qual que é o neutro desse conjunto? 3, ok? Aí agora a gente vai montar uma equaçãozinha para resolver e encontrar qual deve ser o valor do k. O que significa x delta k, pela forma como a operação delta foi definida? É somar o x com o k e o resultado eu vou subtrair 3. Então, isso tem que ser igual ao próprio elemento 3, que é o neutro. A partir daqui, eu vou ter que x mais k é igual a quanto? 6, tá certo? Ou seja, isso vai implicar que o k, então, repito, aqui eu estou isolando o k, porque eu quero provar que esse k existe e está dentro do conjunto, né? Então, eu tenho que encontrar qual é esse elemento. O k vai ser 6 menos o x. E observem o seguinte, o 6 pertence aos reais, obviamente. O x por hipótese, ou o menos x por hipótese, também pertence aos reais. Então, isso aqui é a subtração de dois números reais, que nós sabemos que com certeza pertence aos reais, tá certo? Então, significa o seguinte, isto é, para, passar a próxima linha aqui, para cada x pertencente aos reais, seu inverso é dado por quem? Por 6 menos esse valor do x, tá? Então, portanto, cada elemento de R com essa operação delta possui inverso. Ok? Então, acabamos de provar também que existe o inverso. Então, até aqui já significa que esse conjunto com essa operação é um grupo. Mas agora, deixa eu ver qual foi o número que eu dei para a operação, 5. Agora, nós vamos verificar a condição 6, que é a comutatividade, que poderia ser feita de várias formas, né? Eu vou escrever aqui comutatividade. Então, dados quaisquer x e y pertencentes aos reais, temos que, então vamos lá, temos que provar que vale a comutativa, ou seja, que x delta y tem que ser igual a y delta x. Então, o que é x delta y? É a mesmíssima coisa de x somado com y menos 3, tá certo? Como a operação foi definida. Só que aqui, como nós temos todos os números reais com as operações de adição e subtração usuais, isso é a mesma coisa de y mais x menos 3, ok? Não muda nada. Só que y mais x menos 3, pela forma como a operação foi definida, é exatamente y delta x, ou seja, é a operação do y com x. Então, nós provamos aqui que x delta y é igual a y delta x. Isto é, vale a comutatividade. Então, também provamos essa condição. Então, recapitulando, nós provamos, voltando aqui, que esse conjunto é não vazio, porque ele é o conjunto dos reais. Nele, com essa operação, vale o fechamento. Ele possui o elemento neutro, que é o número real 3. Ele é associativo. Cada um dos seus elementos possui inverso. Encontramos uma formulazinha para esse inverso. Dado um elemento x, o inverso dele é dado simplesmente por 6 menos esse valor x. Então, todo elemento possui inverso. E acabamos de provar que vale a comutatividade, porque x delta y é igual a y delta x. Portanto, nós provamos que o conjunto dos números reais com essa operação delta que foi dada é um grupo comutativo. Assim, fica encerrada essa questão, onde nós provamos que R com essa operação delta é um grupo comutativo, ok?
Então eu fico por aqui, pessoal, e aguardo vocês até a resolução do exercício 4. Valeu, tchau!